Tudo bem, Raul? Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por estar participando mais uma vez, né, no sexto fórum. Infelizmente, a gente não pode se encontrar, né, para desejar um feliz ano novo durante esse ano tão diferente, né, que passou de todos os outros, mas estamos juntos, né, em todos os momentos. Isso que é o mais importante e, fico muito feliz com tudo isso e agradeço pelo convite. Sem dúvida. Você é mediador da parte política, você foi candidato aqui na cidade de São Paulo, vereador, e acho muito importante que mais pessoas do ativismo possam se candidatar para deputado estadual nas próximas eleições, né? Porque é muito importante que a gente tenha pessoas que defendam esta política, a política de inclusão dos pacientes de cannabis, não é mesmo? Com certeza, porque a oposição ela está organizada, né? Então, se a gente não se organizar também, isso enfraquece muito nossa causa. Então, a gente está vendo aí o PL 399 avançando, e conforme ele avança, também a oposição se mobiliza aí para tentar bloquear de algum jeito, né? Você fazendo reuniões aí para liberar, né, um fornecimento do medicamento, muito caro, por sinal, né, que poderia estar sendo feito aqui, e não estão levando isso em consideração, ou com também coisas bizarras aí, como a cartilha que você mesmo acabou de lembrar a gente, que foi lançada recentemente. E então a gente tem que estar informando as pessoas, né, com depoimentos, com fatos e pesquisas, né? Precisamos fazer pesquisas, mais pesquisas também. Agora, conforme o tempo passa, né, no mundo inteiro, esse assunto que já é tão científico e popular, e aqui tão atrasado ao mesmo tempo, não tem como ficar parado, né? A gente vai avançando um ritmo não tão rápido como a gente gostaria, mas estamos indo, né? Com certeza. Nós estamos aguardando a chegada do Dr. Paulo Teixeira. Não sei se ele já chegou. Acho que está com problema na... Tá chegando, tá chegando. Então, então... não sei se você quiser, a gente poderia chamar a Soninha. Isso, faz favor. Soninha, seja bem-vinda. Obrigada! Prazer estar aqui com vocês de novo. Olá, Poxa, tudo bem? Feliz. Melhor agora, muito feliz poder estar contigo mais uma vez. Você que é uma pessoa super querida, super batalhadora, e pode falar para a gente um pouco melhor aí, inclusive que o tema desse fórum está lá, né, da semente ao paciente, o que esperamos dos legisladores, né? Então, fala para a gente um pouquinho sobre isso e sobre também toda a dificuldade que tem, né? Eu fiquei sabendo agora que recentemente tinha um projeto do Suplicy que foi travado, né, pelo ex-presidente. Explica para a gente um pouquinho sobre o que as pessoas esperam e como isso, o caminho para chegar lá, por favor. Legal, obrigada. Prazer estar aqui de novo, mais um fórum. Eu acho que primeiro eu gosto sempre de fazer uma explicação super rápida de como eu vejo o papel do legislativo, de um modo geral. Porque o que as pessoas sempre imaginam, ou perguntam até assim, você é vereadora, que leis você fez? Que leis você vai fazer? Como se a produção legislativa fosse a única função de um parlamentar. E claro que ela é importante, mas não só não é a única, como às vezes sequer é a mais importante. Porque a gente produz lei com relativa facilidade, na verdade, produz projetos de lei com relativa facilidade. Você protocola projetos de lei às pencas, até eles serem realmente apreciados em comissões. E aqueles que finalmente vão a votos em plenário são muito poucos. O processo legislativo é um funil, né? Eu conheço bem o da Câmara Municipal, não sei como é das outras casas, mas você pega de tempos em tempos, de toda a sua produção legislativa, podem ser 50 projetos. Aí você tem um acordo para que cada um aprove um dos seus projetos. Então, é uma das nossas funções, não necessariamente aqui a gente vê obter um resultado maior. Agora, claro, também somos fiscais do Poder Executivo, das
políticas públicas, e eu acho que tem outras funções nossas que são super importantes, nelas é pesquisar, investigar. Não é só essa função da fiscalização, de ver se funciona ou não funciona, o que já tem, o que já existe, que é lógico que é super importante. Mas e o que não existe ainda? O que está funcionando em outros lugares? Quais são as tentativas que a gente pode trazer para cá? Ou o que já é claro que não funciona? Vamos entender não funciona por quê? Que, no fim das contas, o governo, às vezes, tem muito de voluntarismo. Olha, eu já sei o que aquele outro fez e eu não gostei do resultado. Não resolveu lá o problema da Cracolândia. Vamos fazer de outro jeito agora. Aí voltam e falam, não, aquele jeito que era melhor. E as pessoas cria-se uma expectativa de que você vai resolver problemas complexos acabando com eles. Não, a gente vai fazer tal coisa e não vai existir mais cena de uso a céu aberto como a Cracolândia. Então, a investigação, eu acho que é um trabalho que tem muito a ver com os parlamentares, inclusive porque a gente tem um tempo de que o executivo muitas vezes não dispõe. O executivo tem o peso de hoje à noite, de amanhã de manhã. Tem previsão de tempestade para amanhã, o executivo tem que estar mobilizado em torno disso. Enquanto a gente no legislativo tem a condição, e por isso mesmo tem o dever, de olhar lá para diante. O que a gente precisa fazer desde já, porque daqui a 1 ano, daqui a 2 anos e 3, a gente vai ter eventos climáticos cada vez mais extremos. Então, essa função de pesquisa, de investigação, para mim, é muito importante no papel de um parlamentar, e a função de articulação, quer dizer, você ocupa um lugar estratégico na sociedade e que pode ser um polo em torno do qual outros atores da sociedade também se reúnam. Então, a gente também faz muito isso na Câmara Municipal de São Paulo, e esse fórum é um exemplo de um pouco disso tudo, né? Do ponto de vista de produção legislativa, não tem muita coisa que uma Câmara Municipal possa fazer. Aliás, muitas pessoas perguntam, mas por que vocês fazem fórum de cannabis? O que vereador tem a ver com isso? Bom, vereador tem a ver com tudo. Pode estar fora do nosso alcance como legislador, mas a gente não está na sociedade, a gente não trabalha pela população, então não tem tema que não seja do nosso interesse. As relações do Brasil com a China são do interesse de vereador, porque afetam a vida da população, afetam a nossa também. Então, um projeto como esse do Suplicy, criando o Dia da Maconha Medicinal, acho que era esse o nome que ele deu no projeto de lei. Olha, acho que por distração ou por milagre foi a votos em plenário. Porque, normalmente, isso já é uma boa notícia, mas, normalmente, ele seria impedido muito antes. Ele não ia entrar na ordem do dia. E aí entrou, mas aí criou um tumulto, assim, no plenário. Como assim a gente vai votar um projeto de maconha? A gente vai ser exposto ao ridículo. Imagina só o que faltava. A política já está tão avacalhada e a gente vai votar um projeto sobre maconha? Não, tira da pauta, vai, suspende a sessão, obstrução. Criou-se isso por causa de um projeto, de uma data no calendário oficial. Isso raramente acontece. E o que foi muito legal, Raul, para concluir esse panorama aí, o que você falou, uns 5 ou 6 vereadores se inscreveram para debater o projeto de lei do Suplicy, defendendo o projeto de lei. Porque isso também é super importante na causa que estamos aqui defendendo hoje. A gente precisa ampliar o universo dos aliados. Né? Quando você tem um general se tratando de câncer, um caso grave, que ele fala, gente, parem com essa bobagem de não querer nem discutir o uso medicinal de cannabis. Então, eu sempre digo isso, que a gente, quando defende uma pauta, que ainda não é uma pauta de toda a sociedade, porque algumas são educação, né? Ninguém é contra a educação, né? Mas quando a gente tem uma pauta que precisa ser ampliada, a gente tem que sempre buscar os aliados improváveis, aqueles que a gente não imaginaria aqui na mesa do fórum hoje. E isso, o projeto do Suplicy trouxe à tona. Vereadores que a gente não diria que militam nessa mesma causa, mas que foram lá dizer, gente, para com isso, que preconceito idiota, vão estudar, não falando com esses termos, mas expondo, assim, vocês precisam se informar melhor. Então, esse é o status da coisa. A boa notícia é que a gente
trouxe um debate como esse para o plenário da Câmara Municipal e um debate de verdade, não uma guerra. E isso é uma boa notícia. Eu acho que realmente não tem como uma pessoa sozinha ou poucas pessoas, sem não se organizar, isso, muita gente, né, lutando pelo mesmo sentido, não avança, né? Porque o lado da oposição, eu vi vereadores comemorando que não foi para frente, falando de um jeito como se fosse horrível querer reconhecer um dia de um remédio que melhora a qualidade de vida de muitas pessoas, né? Inclusive da minha mãe, e acho que essa realidade está chegando perto das pessoas improváveis, como você falou. Então, né? Então, isso que está, de repente, favorecendo um pouco avançar em lugares que tem também a bancada conservadora, como em Brasília, do PL 399. Recentemente teve também um projeto lá em Goiânia que foi aprovado já em 2 votações de um vereador do PSL, Lucas Quitão, e agora aguardar a sanção, mas a gente está avançando também, né? E eu não lembro o estado, eu vi antes de ontem um deputado estadual também colocou mais um projeto. Então, tem que estar presente isso em vários círculos aí da sociedade, né? Para a gente estar avançando e a gente se organizando, né? Porque a oposição está bem organizada, né? Eu falei com a doutora Eliane um pouco, com o exemplo do PL 399, que conforme ele vai avançando, vão aparecendo os bloqueios, né? Outros projetos para querer acabar com ele. Então, assim, a oposição está bem organizada. Se a gente não se organizar também, vai ficar vendo eles comemorarem a nossa derrota, né? E, na verdade, se falando de remédio especificamente, é horrível alguém não querer que isso vá para frente, né? Querer tirar o remédio de uma pessoa, não faz nenhum sentido, né? E aí, com medo, como ainda acontece, Raul, e vai ter que chegar nesse ponto e que não aconteça mais, algumas pessoas estavam ali com medo de, assim, o que vão pensar da gente aqui na Câmara Municipal, o que vão dizer da gente se a gente aprova um projeto de um dia da maconha. Quer dizer, demonstra uma coisa que é importante para a gente saber, o degrau que ainda temos que vencer em relação ao tabu. Porque, sem dúvida, esse assunto é mais discutido e mais fácil de discutir hoje do que era 10 e do que era 20 anos atrás, com certeza. Mas é como você falou, à medida que o projeto vai avançando, você descobre barreiras improváveis, inclusive. Alguns vereadores que se manifestaram ali, era de se esperar, que eles falassem, que absurdo, como assim falar em maconha? Outros vereadores, você se surpreende, que eles também acham um absurdo o que é que vão pensar da gente. Então, é bom para a gente identificar também, bom, você tem essa barreira do medo de que vão te associar a maconha e isso vai pegar mal para você, ótimo. Então, precisamos tratar disso, de como você não precisa ter vergonha de discutir o que quer que seja. Isso implica também, isso é bom para a democracia. É dizer que todos os debates podem ser feitos e em termos respeitosos, em que as pessoas trazem opiniões diferentes, a gente escuta umas às outras. Então, a cannabis é exemplar de alguma coisa que tem que acontecer no mundo em relação a várias outras coisas. E vem acontecendo e vai melhorar. Eu sempre conto a história de uma página de jornal de 1970 e alguma coisa, que o título era assim, letras garrafais. Legalizar é a solução? Sabe do que eles estavam falando? Divórcio. Divórcio. Era o tabu. Era uma discussão difícil e delicada. Então, se a gente continuar engajado, a discussão em si vai sendo cada vez mais desinterditada e isso é fundamental. Que bom que o Dia da Maconha foi a plenário, o Dia da Maconha medicinal, e que surgiu várias pessoas assim, gente, meu avô, sabe? E aí, como você falou sobre estar organizado, é mais fácil as pessoas se organizarem contra alguma coisa do que a favor. Não sei, deve ter vários estudos sociológicos a esse respeito. Eu vi que tem alguém da sociologia aqui querendo se filiar a SBEC, vi nos comentários. A mobilização contra, parece que ela tem uma urgência, né? É aquela coisa de você se une para apagar o fogo, ótimo, que bom que faz isso. Mas não tanto para
preservar a água, né? Ou para plantio de árvores não tem esse mesmo sentido de urgência que tem você apagar. Ok. O fato é que eles veem uma ameaça iminente. Meu Deus do céu! Vão liberar maconha. Então, eles se mobilizam como se estivessem diante de um incêndio. E a gente está semeando. A gente não está apagando o incêndio. É mais trabalhoso. E a gente precisa semear em todos os ambientes. Precisa lembrar do grupo da família. Sem querer magoar, sem querer ofender, sem querer criar briga na família. Mas compartilhar, sabe aquela notícia assim? Olha que interessante. Olha o que o general colocou. Puxa vida, né? Olha o que ele está passando, o sofrimento que ele estava passando, a ponto de um general vir a público dizer que tem que cair o tabu da discussão sobre a cannabis. Então, esse é o sentido de organização também. Não é só estar aqui hoje, e estar um dia na Avenida Paulista, e estar um dia nas galerias da Câmara. É como as pessoas super mobilizadas fazem. É no WhatsApp. Não é no WhatsApp do grupo da cannabis. É no WhatsApp da família, sabe? Aí a gente vai criando essa tal dessa massa crítica, que chega uma hora que 2/3 da população vão falar, gente, mas não é possível que ainda não legalizou o plantio e a extração e a pesquisa e a fabricação de um jeito muito mais amplo do que 2 ou 3 indústrias com permissão para fazer isso, né? Então, massa crítica, a gente tem que apoiar, tem que disseminar. Essa falta de empatia, acho que eu posso dizer assim, ou de colocar quem pensa diferente como inimigo, né? Acho que é a pior coisa que aconteceu ultimamente aí, né? Reflexo das últimas eleições aí, penúltimas, né? Que isso daí ficou muito à tona, né? Ou você tá com a gente, não, então você é daquela turma e que não se conversam mais, né? Que pelo contrário, até acaba as relações de amigos, né, de familiares. Então, isso é uma coisa muito triste mesmo, e eles são organizados, né? Se a gente não se organizar realmente para ter um avanço, né, para que outras pessoas fora dessa bola aí consigam entender a realidade, que pode ser de quando ela menos espera, né, pode acontecer com ela ou com qualquer outra pessoa ter essa necessidade. Isso falando de coisas, patologias graves, né? Tem até outra discussão aí, mais recente, sobre substituir medicamentos tradicionais pela cannabis, né? Para diversas outras coisas, que não são, assim, patologias tão graves, mas que remédios que agridem muito nossa saúde, né? Com uso contínuo. Vou só dar o exemplo de remédios para dor, por exemplo, né? Então, isso já tem uma campanha entre os atletas, né? Então, isso no mundo inteiro, isso é importante, né? Pessoas de diferentes, né, da sociedade estarem se manifestando e mostrando os benefícios, né? E também o efeito que não é saudável, né? O contraindicado dos medicamentos tradicionais, né? Que causam tolerância, que prejudicam muito o rim, enfim, né? Sim, que tem todos os efeitos colaterais. Né? Cada vez vocês tomam mais e o remédio faz menos efeito, enfim, né? É uma discussão interminável, mas o que favorece a saúde das pessoas, a gente precisa estar discutindo, não pode aceitar aí o que uma pessoa fala, né? Achar que é verdade e aquilo sem desenvolver um pensamento crítico, né? Isso acho que é uma coisa que falta mesmo aí, voltar, a gente ter uma liderança grande que consiga dialogar com todo mundo, né? Isso é uma coisa que me entristece muito. Mas lembrando que todos nós podemos ser essa liderança no ambiente ao qual a gente tem acesso, né? E, de novo, eu acho que o nosso papel, como em todas essas pautas delicadas, questões LGBT, legalização do aborto, eu acho que a gente tem que ter paciência de ser didático, de ser até compreensivo com quem não sabe o que a gente está defendendo exatamente, porque isso é um problema muito sério em determinadas causas, que as pessoas se opõem loucamente àquilo que não é o que você está propondo, que não é o que você está defendendo, porque alguns vereadores chegavam a dizer na CAN que assim, não, o próximo passo vai ter maconha aqui, sabe aquela coisa louca, aquela coisa distorcida, que sai muito...
né? Ex-ministros que também faziam isso, né? Que isso que você está falando, que não ouviam o que você estava falando, chegavam numa audiência, falava o que ele tinha para falar e não escutava ninguém, já ia embora. É horrível isso, né? E o Max Vinícius está dizendo aqui, não existe maconha medicinal, mas sim o uso medicinal de cannabis. Sim, é verdade que esse era o termo do projeto de lei. O projeto dizia, instituía o Dia da Maconha Medicinal. Aliás, alguns vereadores chegaram assim, diante de tantos argumentos demonstrando do que é que a gente estava falando, que era o uso medicinal de cannabis, o Suplicy até concordou em trocar o nome do projeto. Ele fez uma mudança para a segunda votação em plenário, que era o Dia da Cannabis Medicinal. Então, assim, a gente vai aperfeiçoando a linguagem, vai modificando a linguagem. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido que também não é uso recreativo, é uso adulto. Eu continuo gostando de uso recreativo, porque o uso medicinal pode ser infantil, pode ser adulto, enfim. Mas é bom saber. Eu não sabia que tinha essa discussão, mas entendo, né? O recreativo parece incomoda, que é de brincadeira, né? Incomoda as pessoas. Eu já usei nas ocasiões o uso social, né? Porque o álcool tem uso social, assim, uso social, não é uso. E já vi também algumas pessoas defendendo que medicinal também acaba estreitando para o mundo da medicina, né? Terapêutico, isso. Então que também é melhor que a gente diga terapêutico. Eu às vezes escolho um, escolho outro, mas a gente tem que estar atento a isso também, mas conforme principalmente né? Que a gente está conversando, a gente tem que colocar. O nome desse fórum, acho que ficou, né? O fórum da maconha, da cannabis medicinal. Eu acho que é esse o nome que a gente usa, porque desde o primeiro foi nominado. Mas assim, a gente vai entre nós aperfeiçoando a linguagem, mas principalmente escolhendo como comunicar o que a gente diz para as outras pessoas que não acompanham nada disso, para que elas compreendam o que é que nós defendemos, né? No meu caso, então, eu que sou francamente a favor da legalização da maconha para o uso adulto, jovem, recreativo, social, eu tenho que deixar bem claro o tempo todo que não é nem disso que a gente está falando. A gente foi falar de uso industrial, né, que é bem mais amplo, né, e aí quem sabe as pessoas veem algum benefício, né, comparando com a indústria do álcool, né, ou do tabaco, aí fica mais fácil das pessoas entenderem. A combinação de informação e sensibilização vem surtindo resultado no mundo. Quando a gente junta as duas coisas. E as informações, às vezes, para algumas pessoas, a informação que é capaz de vencer uma primeira resistência é dizer que a Anvisa já reconheceu e já autoriza alguns usos. Então, a ONU agora, né? A ONU que mudou a classificação. Vamos chamar o Paulo Teixeira para entrar aqui com a gente na live, ele chegou agora. Podemos chamar ele? Por favor, eu já falei muito. Tarde, Paulo. Olá, Júnior. Olá, Soninha. Olá a todas e todos. Que alegria vê-los. Alegria vê-lo também. Está aqui contigo, com a Soninha, mais uma vez. Pessoas muito queridas, batalhadoras. E desse ano, o nosso tema aqui do fórum é um pouco, que acho que você pode explicar para a gente sobre o que esperamos dos legisladores, né? Eu acho que recentemente eu acompanho o trabalho brilhante aí da 399, todas as dificuldades que você está apontando, mas eu vejo muitas críticas, né, das pessoas que não conseguem entender os caminhos que são necessários, né, e todas as dificuldades, e, enfim, coisas que não estão no projeto, mas explica para a gente um pouco sobre os caminhos desse projeto e o caminho, enfim, da gente, para a gente avançar nesse tema, principalmente a nível no federal, né, que é onde você está, o seu trabalho. Oi, Júnior, primeiro dizer que a Sonia é uma querida, a gente tem uma amizade antiga, temos muitas coisas em comum nesses anos todos, eu a admiro muito e é bom estar com ela aqui, ela sempre fez um trabalho muito importante, então, falar isso, né? E, em segundo lugar, dizer o seguinte, nós temos um mandato lá na Câmara Federal do presidente da Câmara, que é a regulamentação do uso medicinal.
Mas antes eu quero dizer, eu tenho um projeto de lei que busca a regulamentação do que eu chamo de uso social. Mas o acordo que foi possível com o presidente da Câmara é: agora vamos discutir o uso medicinal. E é por isso que nós estamos discutindo o uso medicinal. Então, o projeto que está sendo discutido não é o que eu tenho, sou autor, mas é um projeto, que é o 399, do deputado Fábio Mitidieri, que regulamenta o uso medicinal. E, nesse período, o relator, que é o Luciano Dutti, ampliou, para além do uso medicinal, o uso científico, para pesquisa científica, e também para o uso industrial do cânhamo, que é aquela planta da cannabis que não tem efeito psicoativo, né? E que tem muitas utilizações industriais. Nós fizemos 15 audiências públicas, e nas audiências públicas nós vimos a grande importância para a saúde pública que a cannabis tem, que é o tratamento das chamadas epilepsias refratárias, que são aquelas epilepsias que nenhum remédio dá conta delas. E tem crianças que têm 30, 40 convulsões diárias. E com a cannabis, essas convulsões diminuem ou acabam. E é importante dizer, Raul, Soninha, que quem descobriu o efeito anticonvulsionante da cannabis foi um cientista brasileiro, um médico brasileiro, que nos deixou recentemente, vocês conhecem ele, que foi o doutor Elisaldo Carlini, da Unifesp, do CEBRID, a quem quero prestar aqui a minha homenagem nesse dia desse seminário. Assim, nós tivemos uma grande descoberta, e é por isso que o uso medicinal, quem reivindica esse uso medicinal normalmente são mães, avós, mulheres, que estão à frente desse debate, dado o efeito positivo nas epilepsias refratárias do uso da cannabis medicinal. E não só nas epilepsias, mas doenças raras que geram convulsões também, e que é o único medicamento que tem efeitos positivos, e é consensual na ciência, é a cannabis medicinal. Né? Também nós vimos o uso para fibromialgia, para dores crônicas, para o glaucoma, que é aquela doença que se dá pelo aumento da pressão ocular, para o Alzheimer, para o Parkinson, para a esclerose múltipla, e também no tratamento do câncer pelos efeitos colaterais da quimioterapia, e no tratamento da AIDS pelos efeitos colaterais do antirretroviral. O que os cientistas estão dizendo nos Estados Unidos e Israel, que também a cannabis teria um efeito antitumoral. E talvez entre nós três aqui, o Raul seja a pessoa mais adequada para falar, já que, se você me permitir, Raul, já que você já declinou publicamente, a sua mãe tratou de um tumor cerebral que foi bem sucedido o tratamento com cannabis medicinal. Bom, diante disso, o que acontece no Brasil? Essa luta das mães conseguiu, em primeiro lugar, importar medicamentos lá no ano de 2015. O doutor Elisaldo teve na Anvisa, eu tive com ele na Anvisa, e conseguimos lá uma RDC, que é um decreto da Anvisa autorizando a importação. Você se lembra que era de um remédio americano para esse tratamento. Depois, conseguiu outra RDC de 19 que permite os medicamentos à base de cannabis no Brasil, só que não permite o plantio. Então, a produção do medicamento no Brasil tem que importar insumos, e isso encarece o medicamento. Então, tem 2 medicamentos na farmácia, um a R$ 2.800 e o outro a R$ 2.000. Isso é inacessível a uma grandíssima parcela da sociedade brasileira, inclusive da classe média, pagar R$ 2.800. E não tem sentido pagar R$ 2.800, porque, vejam, há experiências no Brasil de associações que produzem esses medicamentos baseados em liminares judiciais, como é o caso da Abrace, na Paraíba, a R$ 100 o frasco.
Então, por que as pessoas vão pagar 2.800 ou R$ 2.000 se tem a condição de disponibilizar R$ 100? E uma outra coisa que é importante dizer aqui, dizem que todos nós temos um sistema endocannabinoide, que é como se fosse uma impressão digital. Então, cada um tem um. Exato. Então, você não tem um medicamento à base de cannabis que sirva para todo mundo, para todas as enfermidades e todos os estágios das enfermidades. Por isso, você não tem um remédio que sirva para tudo, como esses dois que estão sendo vendidos. É legal falar que sobre o CBD, ele é uma substância, né? E não é ela que todo mundo precisa. Às vezes, algumas pessoas precisam do THC, por exemplo, ou de todos em conjunto, né? Que é o chamado efeito comitiva, que potencializa o efeito terapêutico, né? Isso é muito importante. Cada um tem uma deficiência no seu sistema endocannabinoide e que não é só o CBD que é o que resolve para todos da melhor forma possível, né? A gente falou um pouco antes, estava comentando sobre o PL 399, que conforme ele avança um pouco, parece que surgem barreiras querendo travar, né? E sobre os medicamentos também, que queriam pagar esse valor absurdo para estar distribuindo no SUS, coisas ainda piores, como o cartilha que saiu recentemente. Então, é complicado, né, Paulo? Não é fácil. Nesse sentido, Raul, que o PL ele propõe liberar o plantio para a produção de medicamentos para ir para a farmácia, que são esses medicamentos no grau farmacêutico, que é o grau muito exigente, mas também o plantio para associações, como é o caso hoje da Abrace, que está produzindo medicamentos para as pessoas, e a produção de medicamentos ali é sob medida. Ele não é só o canabidiol. Se o médico fala, precisa de uma quantidade X de canabidiol, uma quantidade X de THC ou de outros canabinoides, a associação vai fazer com aquele conteúdo, né? E também permite a produção para as farmácias de manipulação, porque a farmácia de manipulação pode fazer o medicamento de acordo com o que foi a prescrição médica, né? Então, produção farmacêutica, produção pelas associações, produção pelas farmácias de manipulação e produção nas chamadas farmácias vivas do SUS, que vai baratear muito a produção desse medicamento. E a pesquisa de natureza científica, porque hoje o mundo inteiro está pesquisando o potencial da cannabis e o Brasil está ficando para trás porque nenhuma universidade pode plantar, nenhuma universidade pode pesquisar com a planta, com os insumos oriundos da planta. E o PL também propõe a produção para fins veterinários, para fins industriais, porque a cannabis e o cânhamo, ele pode substituir o tecido. É uma planta que recupera ambientalmente o solo e também para a produção de cosméticos, já que a planta tem ômega 3 e tem também produtos antioxidantes, e é bom para ruga, para queimaduras, etc., né? Bom, o que é importante dizer? Que como funciona a Câmara, vocês dois conhecem tão bem, que vocês são mais da política, né? Mas eu vou tentar aqui explicar para o cidadão, a cidadã comum que estão nos acompanhando. A Câmara Federal, ela funciona assim, você tem as comissões, o projeto tramita nas comissões, nesse caso é uma comissão especial, portanto ele só tramita nessa comissão, você vota lá, e nesse caso tem poder terminativo. Isso é, aprovado na comissão especial, vai direto para o Senado. Só que, por conta da pandemia, as comissões não estão funcionando. Se tivesse que votar na comissão, nós já teríamos maioria, Soninha, para votar na comissão, Raul. Era só votar, passava. Já temos maioria para votar lá. Mas também, eu vou contar uma boa notícia para vocês. Tem também maioria no Congresso, na Câmara. Na Câmara. Tem maioria de parlamentares, juntando todos os partidos. Tem partidos da esquerda, todos estão apoiando. Tem os partidos do centro-esquerda, que estão apoiando, o Cidadania está apoiando, tem lá o Alex Manente, tem o Calero, tem o PSDB apoiando, tem
o Pedro Cunha Lima, tem gente do MDB apoiando, tem gente dos democratas apoiando, tem um médico, Calil, tem gente do Novo apoiando, tem gente do PSL apoiando, do PP. Então, nós temos já uma maioria. Por que não votou? Eu vou falar a razão de não ter votado. Primeiro, que nós formamos essa maioria um pouquinho antes das eleições, e nós achamos que esse tema poderia ter sido contaminado no processo eleitoral, com essas bobagens que estão falando aqui, tá certo? Não? E, em segundo lugar, veio a eleição da presidência da Câmara. Nós achamos também que não deveria ter sido contaminado nas eleições da Câmara. Então, nós estamos pretendendo levar essa votação em fevereiro. Tem um amplo apoio social, tem um amplo apoio da academia, e agora o fato mais novo é a ONU ter desclassificado a cannabis e possibilitado o seu uso medicinal. Isso, então, é uma definição mundial, né? E é importante dizer que a oposição vem de quem? Vem de uma indústria farmacêutica. Por quê? Por conta disso que o Raul está dizendo. Ela quer vender esse produto que custa R$2.000 para o SUS. Ela quer fazer a patente desse produto. Quer um negócio melhor que esse? Só tem um negócio melhor que esse, é ganhar de presente um pedágio. Você fica parado lá, passa o carro, você recebe e só levanta, cancela. Só um pedágio é um negócio mais fácil que esse. Vender a R$2.000 um produto que custa R$100. Eu termino dizendo o seguinte, sobre essa planta tem um enorme preconceito, uma enorme demonização. Demonização. Né? E a coisa mais interessante que eu vi essa semana passada foi uma missa canábica celebrada pelo Padre Ticão. Raul, Sonia, vocês devem ter assistido essa missa. O Padre Ticão fez a missa inteira chamando pacientes, pessoas que disseram, eu sofri um acidente de carro, eu sentia dores muito insuportáveis. Eu tomava muitos medicamentos, mas substituí pelo tratamento com cannabis. A outra diz, meu filho tem autismo, está ali, contando o filho, e ele se trata com cannabis, ele não se machuca, não sofre, não tem dores. O outro diz, olha, minha filha tinha muitas convulsões, mas superaram essas convulsões através de cannabis. Mas o melhor foi uma senhora evangélica que falou o seguinte, hoje eu planto na minha casa, se quiser me prender, pode me prender, mas eu trato meu filho com cannabis, o filho estava na missa também. Então, esses depoimentos vão tirando esse aspecto da demonização que a planta tem e desanuviando para que a gente possa dar a ela a utilização, nesse caso, que é o caso da utilização médica, farmacêutica, terapêutica. E também, depois que isso passar, a gente já poder discutir outros usos que são necessários, o fim da guerra às drogas, etc. Mas a missa do Padre Ticão abençoou. E o Padre Ticão pegou uma série de passagens do Evangelho que diz, vá lá, visite o doente, leve um óleo para o doente. E o Padre Ticão disse, esse óleo... Nossa, é uma honra muito grande poder estar ao lado do Padre Ticão, de você, da Soninha. É muito bom mesmo, é uma pessoa que... Eu quero parabenizar a Gabi, o Fernando, que são lá do apoio do Padre Ticão, que deram a dimensão, eles têm uns cursos lá, que tem 5.000 pessoas frequentando o curso pela internet, né? E isso foi muito importante. Então, nós temos agora que fazer uma mobilização social, pedir a todos os deputados para ajudarem a aprovar esse projeto ali no mês de fevereiro, no mês de março, em Brasília. Fico muito feliz que já está aprovado, então, né, pela última notícia agora divulgada, e no Senado também. Não teria... Se Deus quiser. Vamos agora, eu estou esperançoso porque eu já contei os votos. Agora eu espero que desses votos a gente agora os veja entrar na urna. O presidente, ele é contra.
ele é contra. Ele, Osmar Terra, Damares, são contra. Mas eu fico pensando, o Osmar Terra disse que a pandemia era uma gripezinha que morria 6 mil. Ontem ultrapassou 180 mil. Então, ele errou feio no prognóstico dele. E as coisas que a Damares é contra, eu estou sempre do lado contrário. Então, se a Damares é contra, eu estou do outro lado. Se a Damares é contra, eu estou no outro polo, né? E eles vão falando muita bobagem da coisa, né? Muita bobagem, porque todo o plantio que está sendo proposto no PL, só ela lê, a Damares precisa ler. É um plantio seguro, um plantio com controle de toda a fase de produção, desde a semente até o produto final. Então, ela não pode falar bobagem desse assunto. O mundo inteiro, os Estados Unidos agora, nessa eleição do Biden, praticamente cannabis medicinal existe em todos os Estados Unidos, né? E praticamente o uso adulto também foi, em muitos estados, aprovados agora nos Estados Unidos, né? Aqui no Uruguai, na Argentina. Então, nós precisamos tirar esse tema do tema em que está posto e, por fim, colocar esse tema na correta ideia da educação, da prevenção, da atenção e da vulnerabilidade, né? E, por último, contar uma coisa para vocês. Eu saí da missa aquele dia do Vaticano e ligou a Gabi. Paulo, a polícia está aqui na igreja. Veja, que perda de tempo da polícia, né? Foram fotografar, né? Foi fotografar lá, todo mundo que falou. Estava a doutora Eliane Guerra, que está uma das organizadoras aqui, né? E aí, Soninha, eu quero fazer um pedido para você aqui ao vivo. Se você podia falar com o Suplicy, eu também vou falar para ele, se ele pode assumir um pouco o teu papel que você tão bem desempenhou na Câmara Municipal nesses anos, nesse tema aqui. Então, a gente dá continuidade, não perder, né, Raul? Esse espaço aqui. O Raul é sobrinho de um grande parlamentar, um dos melhores parlamentares que a Câmara teve, que foi o Mendes Tami, e é de boa cepa na política. Obrigado, fico honrado, com certeza. É um privilégio também ter tido essa inspiração aí que fez eu despertar esse gosto aí, né? Que a gente vê que hoje em dia políticos, e assim como os professores, que eu também sou, né, como formação, a gente não está sendo muito prestigiado como era antigamente essas nossas profissões, né? Que deveria voltar a ter o reconhecimento e o prestígio que merecem, né? Os professores e os políticos, né? Então, essa é a nossa luta. Eu fico muito feliz. Agora, a gente vai ter, daqui a pouco, né? Depois a gente vai ter uma homenagem para o Carline, depois agora das nossas considerações finais. Então, vai ser muito legal. Agora, eu queria chamar a doutora Eliane para aqui finalizar nossa mesa, aqui na última rodada de agradecimentos. Doutora Eliane. Muito contente de estar com você, Paulo, com você, Soninha, né? Porque para nós, assim, vocês estão mostrando que é possível ter políticos preocupados com esta causa e que esta causa é de todas as famílias, porque todas as famílias têm uma criança hoje autista, um idoso com problemas de memória, um paciente diabético, um paciente com câncer. E aí nos depoimentos a gente viu que teve gente que estava querendo assistir a Egli, né? E alguém falou, olha, larga a mão disso, porque ainda existe preconceito bem colocado, né, Paulo? Dentro da nossa própria família. Mas é a hora que a gente precisa, aí a gente muda. Isso com certeza, né? Às vezes está tendo limite, muita gente não muda, mas a família muda por ela, né? Eu recebo muitos pacientes nesse sentido, né? O filho preocupado com a mãe, que está com câncer, com alguma outra patologia. Então, eu gostaria que vocês dois, mais uma vez, se colocassem aí na finalização, né, desse momento, porque para nós essa PL precisa ser aprovada, mesmo com as emendas, mas se a gente não regulamentar, se a gente não começar, a gente não vai conseguir sair do lugar. E o Carline, daqui a pouco a gente vai homenageá-lo, em 2010 já dizia da importância de uma agência nacional da cannabis.
E a gente vê que Israel avançou e Canadá avançou porque eles têm essa agência, que aí responde a questões científicas e não políticas e ideológicas como aqui, não é mesmo? Uhum. Agora apareceu o seu vídeo, agora melhorou. E acho importante a gente fazer, como o Paulo Teixeira falou, essas escolhas estratégicas, né? Aliás, eu lembro, uma vez eu tive com ele quando ele era secretário municipal da habitação, falando sobre uma comunidade que era lotada de problemas. Assim, o ideal seria fazer toda a regularização fundiária e a urbanização, tudo, mas enquanto isso, as pessoas iam estar lá com um barranco despencando, esgoto a céu aberto. Então, a gente começa por algum lugar. Então, é importante saber que, sim, nós aqui defendemos que toda a produção, o comércio de cannabis, de maconha, como alguém disse aqui, todo uso é terapêutico, inclusive o adulto, social, o recreativo, mas a gente não pode esperar, também alguém comentou, olha, tá bom, contra a legalização da cannabis para o uso adulto, sempre tem 1 milhão de argumentos, contra a medicinal não pode ter nenhum, não sobra nenhum, você vai tirando, né? Então é isso, são escolhas estratégicas, às vezes a gente não põe alguma coisa a votos quando sabe que vai perder, isso acontece também. E importante é marcar mesmo, né? A gente plantar esse debate nos ambientes inesperados, como é uma igreja, né? Que fantástico que tenha essa mobilização toda do Padre Ticão e a mulher evangélica que vai lá. Quando a gente fez o fórum presencial na Câmara Municipal, depois vinha um guarda civil, um policial militar, comentar comigo, meio de canto, assim, sabe? Ah, muito bom aquele seu evento, viu? Aprendi muito. Aí vinha uma outra pessoa e falava assim, ah, muito bom, você sabe que a minha vizinha tem um filho que se ela não usasse a cannabis, o menino ia estar não sei como. Então, a gente tem que ir disseminando, tem que ir semeando. E não tenho dúvida, Paulo Teixeira, que o Suplicy vai chamar para si e a gente vai junto, como sempre. Obrigada, gente. Boa tarde. Tá bom. Eu, viu, Raul, se você me permitir, eu não quero dar ideia aqui, nós já aprovamos o projeto. Sim, claro. Quero pedir para as pessoas... Peço desculpa pela minha animação. Eu quero pedir para as pessoas se mobilizarem, escreverem para os deputados nas suas redes sociais, fazer um grande movimento desde já, para a gente chegar em fevereiro com um ambiente positivo para aprovar. Porque, às vezes, as pessoas estão sem bandeiras e pegam essas bandeiras para impedir o avanço de matérias científicas. E o tema da ciência hoje está sofrendo ataque. Vejo que luta no Brasil para discutir uma vacina, gente. Não é? Que é uma coisa científica. Nós estamos aqui discutindo se uma vacina... Tem gente dizendo que a vacina chinesa vai mudar o DNA da pessoa, vai transformar a pessoa num jacaré. Então, isso tudo são os preconceitos. Então, como nós estamos vivendo nesse ambiente obscurantista, eu quero pedir o apoio para vocês para fazerem uma grande mobilização. Então, pedir a você, doutora Eliana, a você, Raul, a você, Soninha, para nos ajudar a gravar vídeos, fazer uma ação nas redes dos parlamentares para chegar em janeiro e fevereiro num ambiente favorável à aprovação dessa matéria. E agradeço imensamente a oportunidade de participar com vocês. Eu me lembro que da última vez eu participei presencialmente. Estava a Soninha, o Gilberto e o Eduardo Jorge e o Raul na mesa, se eu não me engano, a doutora Eliana. Éramos nós na mesa naquela época, né? Agora a pandemia está impedindo, mas eu espero que a vacina nos permita nos encontrar novamente no ano de 2021, logo no começo do ano de 2021. Obrigado pela oportunidade de participar. Soninha, um abraço de quebrar seus ossos. Muito bom estar com vocês novamente e contem comigo. Eu sou soldado aí, gosto muito de estar com vocês e é sempre um aprendizado muito, muito grande. Fico muito feliz.